Leitura do livro de Esther, capítulos 5 ao 8, na versão da Bíblia King James, 1611, marca da BV Books. Esther, capítulo 5. Ora, sucedeu que no terceiro dia, Esther vestiu as suas vestes reais e se pôs de pé no átrio interno da casa do rei, diante da casa do rei, e o rei se assentou sobre o seu trono real, na casa real, diante do portão da casa. E assim foi quando o rei viu a rainha Esther de pé no átrio, que ela obteve favor à sua vista, e o rei estendeu a Esther o cetro de ouro que estava na sua mão. Assim Esther se aproximou e tocou a extremidade do cetro. Então lhe disse o rei: O que tu desejas, rainha Esther? Qual é a tua petição? Ser-te-á dado até a metade do reino. E Esther respondeu: Se parece bom para o rei, que o rei e Hamã venham neste dia ao banquete que preparei para ele. Então o rei disse: Fazei com que Hamã se apresse, para que se faça como Esther tem dito. Assim o rei e Hamã vieram ao banquete que Esther havia preparado. E o rei disse a Esther no banquete de vinho: Qual é a tua petição? E ser-te-á concedida? E qual é o teu pedido? Até a metade do reino ele te será cumprido. Então respondeu Esther e disse: A minha petição e o meu pedido é: se tenho achado favor à vista do rei, e se aprouver ao rei conceder a minha petição e atender ao meu pedido, que o rei e Hamã venham ao banquete que lhes hei de preparar, e farei amanhã como o rei tem dito. Então saiu Hamã naquele dia alegre e com o coração contente. Mas quando Hamã viu Mardoqueu no portão do rei, que ele não se pôs de pé, nem se moveu por ele, ficou cheio de indignação contra Mardoqueu. Todavia, Hamã se conteve, e quando ele foi para casa, mandou chamar os seus amigos e sua esposa Zeres. E Hamã lhes contou sobre a glória das suas riquezas e da multidão dos seus filhos e de todas as coisas nas quais o rei lhe havia promovido e como o tinha exaltado acima dos príncipes e dos servos do rei. Hamã disse além disso: Sim, a rainha Esther não deixou nenhum homem adentrar ao rei no banquete que ela havia preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Contudo, tudo isso não me satisfaz enquanto vejo o judeu Mardoqueu assentado junto ao portão do rei. Então lhe disse sua esposa Zeres e todos os seus amigos: Que seja feita uma forca de 50 côvados, e amanhã fala tu ao rei que Mardoqueu nelas seja enforcado. Então adentra tu alegremente ao rei no banquete. E isto agradou Hamã, e ele fez com que a forca fosse feita. Esther, capítulo 6. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir, e ele ordenou para trazerem o livro dos registros das crônicas, que foi lido diante do rei. E foi achado escrito que Mardoqueu tinha contado sobre Bigtã e Teres, dois dos camareiros do rei, guardas da porta, que procuravam lançar a mão sobre o rei Assuero. E o rei disse: Que honra e dignidade tem sido feita a Mardoqueu por isso? Então disseram aos servos do rei que ministravam a ele: Não há nada feito para ele. E o rei disse: Quem está no átrio? Ora, Hamã entrara no átrio externo da casa do rei para falar ao rei que enforcassem Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram: Eis que Hamã está no átrio. E o rei disse: Deixai-o entrar. Assim Hamã entrou, e o rei lhe disse: O que será feito para o homem a quem o rei deseja honrar? Ora, Hamã pensou em seu coração: A quem o rei deseja honrar mais do que a mim? E Hamã respondeu ao rei: Para o homem a quem o rei deseja honrar, que sejam trazidas as vestimentas reais que o rei usa para vesti-lo,
e o cavalo em que o rei monta, e a coroa real que é posta sobre a sua cabeça, e que as suas vestimentas e o cavalo sejam entregues à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, para que eles possam tanto vestir o homem a quem o rei deseja honrar, como trazê-lo no lombo do cavalo pela rua da cidade, e proclamem diante dele: assim será feito ao homem a quem o rei deseja honrar. Então o rei disse a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faz assim ao judeu Mardoqueu, que se assenta junto ao portão do rei, que nada fale de tudo que falaste. Então tomou Amã as vestes e o cavalo, e vestiu Mardoqueu, e o trouxe no lombo do cavalo pela rua da cidade, e proclamou diante dele: assim será feito ao homem a quem o rei deseja honrar. E Mardoqueu retornou ao portão do rei. Já Amã apressou-se para sua casa triste e com sua cabeça coberta. E Amã contou a Zeres, sua esposa, e a todos os seus amigos cada coisa que lhe tinha sucedido. Então lhe disseram os seus sábios e sua esposa Zeres: se Mardoqueu for a semente dos judeus, diante de quem começaste a cair, tu não prevalecerás contra ele, mas certamente cairás diante dele. E enquanto eles ainda estavam falando com ele, chegaram os camareiros do rei e se apressaram em trazer Amã ao banquete que Ester havia preparado. Ester capítulo 7. Assim vieram o rei e Amã para o banquete com a rainha Ester. E o rei disse novamente a Ester, no segundo dia do banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Ester? E te será concedida. E qual é o teu pedido? E ele será atendido até a metade do reino. Então respondeu a rainha Ester e disse: se tenho achado favor à tua vista, ó rei, e se aprouver ao rei que a minha vida me seja dada diante da minha petição, e o meu povo diante do meu pedido, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, para sermos mortos e para perecer. Mas se tivéssemos sido vendidos como servos e servas, eu teria segurado a minha língua, embora o inimigo não pudesse compensar a injúria do rei. Então o rei Assuero respondeu e disse à rainha Ester: quem é ele, e onde está aquele que ousou presumir no seu coração fazer assim? E Ester disse: o adversário e o inimigo é este iníquo Amã. Então Amã ficou temeroso diante do rei e da rainha. E o rei, na sua ira, levantando-se do banquete do vinho, adentrou o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para fazer pedido à rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Então o rei retornou do jardim do palácio para o local do banquete de vinho, e Amã estava caído sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha diante de mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, eles cobriram a face de Amã. E Arbona, um dos camareiros, disse diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que havia falado o bem para o rei, está junto à casa de Amã. Então o rei disse: enforcai-o nela. Assim eles enforcaram Amã na forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Então foi a ira do rei pacificada. Ester, capítulo 8. Naquele dia, deu o rei Assuero, a rainha Ester, à casa de Amã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio diante do rei, porque Ester havia declarado quem ele era. E o rei retirou seu anel, o qual ele tinha tirado de Amã, e deu-o a Mardoqueu. E Ester pôs Mardoqueu sobre a casa de Amã.
E Ester falou mais uma vez diante do rei e caiu aos seus pés, e com lágrimas suplicou para afastar a maldade de Amã, o agagita, e o plano que ele tinha preparado contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro em direção a Ester. Assim Ester levantou-se e se pôs de pé diante do rei e disse: Se aprouver ao rei, e se tenho achado favor à tua vista, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas elaboradas por Amã, o filho de Amedata, o agagita, as quais ele escreveu para destruir os judeus que estão em todas as províncias do rei. Pois como resistirei ver o mal que virá ao meu povo? Ou como resistirei ver a destruição da minha parentela? Então o rei Assuero disse à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: Eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele o enforcaram sobre a forca, porque ele lançou a sua mão contra os judeus. Escrevei vós também para os judeus, como preferirdes, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque o escrito que é feito em nome do rei e selado com o anel do rei, homem nenhum pode reverter. Então foram achados os escribas do rei naquela hora, no 3º mês, que é o mês de Sivã, no seu 23º dia. E foi escrito de acordo com tudo que Mardoqueu ordenou aos judeus e aos tenentes e aos vice-reis e governantes das províncias que são desde a Índia até a Etiópia. 127 províncias, para cada província de acordo com a sua escrita, e para cada povo, segundo a sua língua, e para os judeus, de acordo com a sua escrita e de acordo com a sua língua. E ele escreveu em nome do rei Assuero, e selou isto com o anel do rei, e enviou cartas por mensageiros em lombo de cavalo, e montadores de mulas, camelos e dromedários novos, nas quais o rei concedeu aos judeus que estavam em cada cidade que se reunissem e se levantassem pela sua vida, para destruir, matar e fazer perecer todo o poder do povo e da província que quisesse lhes atacar, tanto pequenos como mulheres, que se saqueassem os seus despojos por uma presa, em um dia, em todas as províncias do rei Assuero, a saber, no 13º dia do 12º mês, que é o mês de Adar. A cópia do escrito para um mandamento a ser dado em cada província foi publicada a todo o povo, e para que os judeus estivessem preparados para aquele dia para se vingarem dos seus inimigos. Assim saíram os mensageiros que montavam em mulas e camelos, apressados e pressionados avante pelo mandamento do rei. E o decreto foi dado no palácio de Susã. E Mardoqueu saiu da presença do rei em vestes reais de azul e branco, e com uma grande coroa de ouro, e com uma vestimenta de linho fino e púrpura, e a cidade de Susã regozijou-se e alegrou-se. Os judeus tinham luz e alegria e regozijo e honra. E em toda a província, e em toda a cidade, aonde chegou o mandamento do rei e o seu decreto, os judeus tiveram alegria e contentamento, um banquete e um bom dia. E muitos do povo da terra se tornaram judeus, porque o medo dos judeus lhes sobreveio. Realizamos a leitura na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books. Concluímos mais um dia do nosso plano de leitura bíblica e seguimos aprendendo a cada dia mais da Palavra de Deus. Deixe o seu like nesse vídeo se você faz essa leitura bíblica junto conosco, e se você chegou aqui agora e deseja fazer a sua leitura bíblica, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado diariamente quando uma nova leitura for postada. Seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em 1 ano. Você pode fazer o download do plano de leitura bíblica que está no link na descrição desse vídeo. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e para sempre. Amém.